aqui de manhã tomando o meu café e me lembrando daquilo que aprendi nesse final de semana, as coisas que eu escutei e anotei também, muitas coisinhas foram anotadas, que eu gosto de ouvir, seja da palavra de Deus, seja de qualquer estudo, eu gosto muito de anotar as coisas. E lendo a palavra do Senhor, a gente grava, a gente anota, a gente faz, né? Anota os detalhes importantes, e eu sou assim também. E hoje eu quero falar um pouquinho, que eu já venho falado também sobre isso, sobre as questões lá do deserto, a caminhada do povo pelo deserto. Eu acho assim, a maior história, uma das maiores histórias da Bíblia. Essa jornada de Moisés desde o Egito, lá a situação de escravidão do povo até a saída do Egito, a travessia ali do Mar Vermelho, a caminhada até a nova Canaã, o que o povo viveu, o que o povo viveu e aprendeu dessa grande lição aí desse deserto, que seria uma viagem de pouco tempo e ela acabou se transformando em 40 anos. E como é demorada, né, a mudança na nossa vida, como que nós somos tão difíceis de mudar, e como que Deus precisou rodar tanto aquele lugar, né, passar por tantas situações e às vezes repetir situações na vida do povo, para que o povo se lembrasse de onde eles tinham vindo, quem eles eram e para onde eles estavam indo. E nós, como seres humanos assim tão frágeis, apesar da gente conhecer a história e de viver também várias histórias na nossa vida, nós continuamos assim tão negligentes, né? tão assim irresponsáveis concernente às histórias da Bíblia, da palavra de Deus, as questões com Deus, a nossa vida diária com Ele, porque nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Nós não estamos aqui para viver somente os nossos sonhos, a realizar somente os nossos sonhos. Não é esse o fundamento. Deus não nos deu uma oportunidade de viver novamente, de ter uma terra para morar. Lógico que não é a terra que ele gostaria, porque ele fez um Éden, ele fez um jardim para nós, ele fez um mundo muito lindo. Tudo, a Bíblia fala que no 7º dia, quando ele descansou, ele viu que tudo foi muito bem feito, tudo foi muito bom. Mas o homem, com a sua interferência, acaba atrapalhando e desajustando esse projeto tão lindo aí. E foi assim que Moisés, com a sua pequenez, né, ele já falava: Senhor, como eu vou enfrentar Faraó? Eu não sei nem falar, eu tenho dificuldades para falar, chamarão teu irmão. E ali ele foi e cumpriu com, com tanta eficiência esse trabalho do Senhor ali com Faraó. E nessa saída do povo ali do Egito, porque o povo ali ele era escravo. O povo vivia uma escravidão de muito tempo. Eles não tinham liberdade ali, naquele lugar. Eles trabalhavam para Faraó. Então, assim, quando Moisés, através de uma orientação de Deus, e Deus tira esse povo de lá do Egito, dá a esse povo a liberdade. Esse povo, quando atravessa ali o Mar Vermelho e vê nesse Mar Vermelho o primeiro milagre do Senhor, Deus, na vida deles. Pensem vocês aí, participar desse evento, né? De ver o mar se abrir. O Mar Vermelho se abriu e eles andaram em terra seca. Então, assim, era para a gente assim, jamais duvidar do poder de Deus, só ir. Mas o povo
como eu disse, nós somos pessoas difíceis. E eles ali viram esse primeiro milagre e teve a jornada toda pelo caminho. O Senhor depois escreveu, e depois que o povo criou ali um bezerro de ouro, olha bem, Moisés precisou subir no monte porque Deus queria falar com ele, porque a Bíblia fala que Deus falava com Moisés cara a cara, era boca a boca. Olha que intimidade assim, extraordinária. E Deus ali orientou como seria ali a tábua dos 10 testamentos ali, o que o povo tinha que fazer. Então, assim, Moisés demorou, porque a questão dele, do Senhor com ele, era uma questão demorada de anotar, de escrever na pedra os mandamentos. E como ele desceu, o primeiro erro do povo, está demorando muito. Nós vamos fazer um bezerro de ouro, vamos colocar no lugar de Deus um outro Deus. Vamos substituir o Deus de Moisés por um bezerro, por um Deus humano, por um Deus feito por mãos humanas. E foi assim que aconteceu. Então, assim, toda a caminhada do deserto, se formos ler a palavra do Senhor, nós vamos ver o quanto que o povo errou. E Deus todo dia mandava para esse povo o maná, que era um alimento, todo dia, era novo. Eles não podiam nem guardar, porque Deus queria dar um alimento novo todo dia para eles. Né? Mandava codornizes do céu quando eles quiseram carnes. Né? Então, assim, tudo que o povo pediu, o Senhor falava, faltou água, o Senhor mandava Moisés tocar na rocha e água brotava. Então, assim, o povo também era, além de ser abastecido fisicamente, o povo tinha ali a coluna de fogo à noite para proteger do frio, que era intenso no deserto. Tinha um fogo ali, para vocês serem no céu aí, ó, parecendo uma nuvem de fogo que pegava todo mundo, ninguém ficava de fora, aquela multidão de gente. E de dia era uma coluna, só que era de nuvem. Era uma nuvem escura, com certeza, que abraçava aquele povo. O povo se sentia abraçado, acolhido pelo Senhor, porque aquela nuvem, ela protegia, ela batizava aquele povo todo com o seu frescor, com o descanso, com o alívio da caminhada difícil, com a proteção, com o descanso, como eu já disse. Então, essa nuvem era fundamental para esse povo. E a coluna de fogo, ela o que? Ela aquecia o povo, ela aquecia o coração, ela aquecia a alma que às vezes estava triste, com saudades até, porque eles sentiram saudades do Egito, mesmo sendo escravos. Então, assim, nós seres humanos, nós somos tão assim limitados e às vezes nós não somos agradecidos e não reconhecemos o poder e a autoridade de Deus sobre nós. Porque Deus deu tudo àquele povo ali naquela caminhada do deserto. Eles tinham tudo. E chegou um tempo que até eles falaram: nós estamos enjoados desse maná, desse alimento, que era um alimento do céu para eles. E eles estavam ali enjoados. Foi quando Deus mandou ali as cordonizes, que eles comeram tanto, aquela carne que saiu pelos narizes. E aquilo era que Deus queria que aquilo acontecesse mesmo, para eles valorizarem o alimento espiritual, o alimento que vinha do céu, né? O alimento que não era carnal, não era uma cordonize, não era uma carne, era um alimento que era um pão vivo que descia do céu. Então esse povo, ele sempre murmurou, ele sempre questionou, eles queriam até, ai, que saudade do Egito. Eles sentiam falta da escravidão. Hoje nós também vivemos assim. Pessoas que conhecem o Senhor, que tiveram uma experiência com o Senhor, que o mar na vida delas também foi aberto, que o alimento do céu vieram para elas, que a sombra não faltou, que a coluna de fogo não faltou, mas elas preferem não, elas desejam, elas sonham
com o mundo, com o deserto. Elas querem até voltar, querem comer das panelas, das carnes, das cebolas do Egito. Então, o mundo, às vezes, entram nessas pessoas como saudade. Eu tenho saudade daquele lugar. Olha bem o perigo disso, né? O perigo de sentir saudade de ser escravo. Então Moisés, ele sempre foi fiel ao Senhor, ele sempre manteve ali grato por tudo que Deus fazia e os intentos, ele sabia o que Deus tinha para o povo. O Deus tinha para o povo uma cidade nova e que manava leite e mel. Então, assim, é, nessa situação, Deus não se agradou de muitos. Deus não se agradou daqueles que murmuravam. Ah, eu quero voltar, no Egito estava melhor, lá eu tinha cebolas, lá eu tinha carne à vontade. Mas ele se esquece que lá ele era escravo. E ele começa a sentir saudade desse lugar. Então entra no coração do povo a cobiça, a idolatria por terem feito ali o bezerro de ouro. Houve também a situação da cobra, né? As murmurações, a idolatria que entrou ali nessa situação, a prostituição, porque eles começaram a ter contato, a amarem as mulheres moabitas, que não faziam parte daquele povo ali do Senhor. Então, aí a prostituição entrou, porque prostitui aquele que deixa o amado, aquela que deixa o amado e procura outro para substituir. E Deus, ele é insubstituível. Não tem como você profanar isso, para você substituir o seu amor verdadeiro, a sua paixão verdadeira, né? Aquele amor único, o amor incondicional, que é o amor de Deus. E eles substituíram, eles trocaram aquilo que era um contrato com o Senhor, aquilo que era um acordo com Deus, aquilo que era um protocolo, um plano, era um plano de Deus para o povo. E o povo trocou, começaram a se envolver com as mulheres moabitas. Então, assim, e eles falavam o quê? Ah, está demorando muito. Moisés está demorando muito de descer do monte. Por isso que eles começaram a errar, a fazer bezerros, a amar as moabitas. E as questões vieram. Quando Moisés desce de lá, que vê aquela situação, por quê? Eles falavam, está demorando demais, Moisés. Você demorou muito. É o que as pessoas falam hoje também a respeito do nosso amado Salvador Jesus. Ah, ele está demorando. Ah, há tanto tempo os cristãos falam que Jesus vai voltar e Jesus nunca voltou. Jesus vai voltar, mas ele não vai voltar no nosso tempo. A Bíblia diz que é Deus que sabe, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar, mas ele vai voltar. Você crendo ou não, Jesus vai voltar. E quando Moisés disse que ia subir ao monte e ia descer, e o povo não acreditou e foi para a idolatria, foi para a prostituição, foi para aquilo que era contrário à adoração do Senhor. O povo se esquece da promessa da nova cidade, as pessoas estão esquecendo também da nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Então eles começam a esquecer disso e começam a fazer o quê? A idolatrar, a pegar de volta aquilo que é do mundo e trazer para a vida dela. Às vezes a gente trazemos essa idolatria para dentro da nossa própria casa. Ah, Jesus está demorando de descer. Jesus está demorando de voltar. E começa o quê? Infiltrar as coisas do mundo dentro da nossa casa, na nossa vida, no cotidiano da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Nós começamos a permitir que as coisas que Deus abomina entrem de volta. Então, eles fizeram isso. E a murmuração era uma abominação ao Senhor. Tipo assim, vocês estão murmurando de quê? Eu tirei vocês do Egito, da escravidão. Vocês estão caminhando comigo de dia numa nuvem, para proteger vocês, para tirar vocês
desse calor insuportável, dando um descanso, dando um alívio para vocês, à noite com uma coluna de fogo para aquecer o coração angustiado da caminhada, e vocês estão murmurando. Eu dou água, eu dou pão, o pão vivo, porque aquele pão era vivo, ele descia do céu. E as pessoas murmuravam. Então isso era abominável ao Senhor, como é até hoje. Porque a murmuração é o contrário da adoração. Se você murmura, é porque você não está satisfeito. Não está satisfeito. Então, assim, tudo que você murmura é porque você não está satisfeito. E na murmuração, você não olha, você não analisa aquilo que você já obteve até aqui, aquilo que Deus já fez na sua vida até aqui, porque você só olha para o problema, você só olha para a dificuldade, você não olha para aquilo que Deus já fez na sua vida, naquilo que Deus operou. Então, assim, o murmurar impediu, deu impossibilidade do povo entrar na Canaã celestial, na cidade que manava leite e mel. Então, assim, eles esqueceram da promessa, eles se esqueceram dos feitos do Senhor. E quem entrou? Quem entrou na nova Canaã? Josué e Calebe. Por quê? E a nova geração que veio com eles. Por quê? Josué e Calebe fala do novo, daquele que vem com o primeiro amor, daquele que olha a cidade. Vai lá, Josué e Calebe, olha aquela cidade lá, vê se tem condição a gente entrar. Os 10 espias, eles viram só coisa ruim. Tem hora que você olha para o problema, você só vê coisa ruim, você não vê a solução. Você só vê os gigantes, você só vê o impedimento, aquilo que vai atrapalhar, aquilo que vai impedir. Josué e Calebe não, ele olha para a terra e fala: essa terra é excelente, porque aqui tem excelentes uvas, aqui o alimento é farto, tem gigantes sim, mas eles não vão impedir do povo, de nós entrarmos nessa terra, porque essa terra tem fartura. Então, olha o olhar. O olhar, ele é muito importante. O olhar, como que eu olho para a situação, como que eu olho para o problema, o que que eu vejo nesse problema. Você tem que ter o olhar de Cristo, a mente de Cristo. Você não tem que olhar como o mundo olha. Você tem que olhar como Deus olha, como Deus gostaria que você olhasse, com a mente de Cristo, com uma mente voltada para a solução. Olha, aqui tem alimento, aqui tem fartura, o lugar é bom, tem gigantes, mas o lugar é bom, vamos entrar, nós vamos vencer. E foi esse, Josué e Calebe, essa geração, e os novos que vieram ali, que nasceram no deserto, que não murmuraram, que não abominaram, que não fizeram, adoraram imagens ali do bezerro, que foram zelosos, que honraram a Deus, que honraram o trabalho tão maravilhoso de Moisés, de Arão. Então, o zelo, que tiveram zelo com a casa do Senhor, que tiveram, porque a Bíblia fala que Moisés disse que o zelo da tua casa me consumirá. É isso que nós temos que ser e fazer, é amar a Deus sobre todas as coisas, é olhar para a dificuldade, para o problema, para esse deserto que aí está, com os olhos da fé. Porque a fé, ela vem de Deus. E é essa fé que vai nos levar para Deus, porque a fé volta para Deus. Então é essa fé em nós, gerada em nós, que vai nos fazer voltar e entrar nessa terra prometida, entrar nesse céu que foi preparado com tanto sacrifício, com tanta dor. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós iremos partir, nós iremos conhecer, nós iremos herdar essa nova terra, essa terra que mana leite e mel.